Ninguém vai ouvir seu choro no espaço, ou algo assim. Todos nós já ouvimos essa frase famosa e arrepiante. E é realmente verdade. O espaço, em sua maior parte, consiste em um nada gigante. Há muito, você sabe, vazio ali. Mas isso não significa que não haja sons. Na verdade, existem muitos deles, e alguns podem até fazer você se arrepiar. Vamos dar uma olhada nos mais assustadores que vêm lá de fora. Em primeiro lugar, como eles são registrados? O som é apenas a vibração da emissão das moléculas. Quando você grita, faz com que elas sejam empurradas furiosamente até chegarem ao ouvido do interlocutor. Então essas vibrações são transmitidas ao cérebro, reconhecidas como algo pelo qual você pode precisar se desculpar. Em outras palavras, para ouvir algo precisamos de moléculas. E é aí que as coisas se complicam. Não há nenhuma delas no espaço. O universo inteiro consiste quase completamente em vácuo. Não é um Hoover, é um nada absoluto. No entanto, os magos da NASA ainda gravam sons espaciais de alguma forma. Como eles fazem isso? O problema é que existem alguns tipos de ondas que não se importam com as moléculas. Nós, pessoas comuns, não podemos percebê-las sem alguns dispositivos especiais. Elas incluem, por exemplo, as de rádio. Vamos precisar de um aparelho ou algo parecido para reconhecê-las. E é exatamente isso que os satélites da Agência Espacial Americana fazem. Captam as de rádio aleatórias. Graças a eles, podemos descobrir como diferentes corpos cósmicos soam. Esses satélites registram uma variedade de ondas, flutuações de plasmas, campos magnéticos e outras coisas. Então, os cientistas da NASA transformam tudo em trilhas sonoras normais. E algumas soam bastante assustadoras, para dizer o mínimo. Vamos pegar nosso campo magnético, por exemplo. Ele envolve nosso planeta como um escudo invisível, protegendo-nos de todo tipo de maldade, como radiação ou ventos solares. Ao mesmo tempo, não podemos vê-lo, nem senti-lo, nem ouvi-lo. Ops, o último está desatualizado. Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca pegaram ondas magnéticas registradas pelo satélite ESA Swarm e as converteram em uma faixa de áudio. O resultado foi bastante assustador. Para ser sincero, parece mais uma entidade estranha perseguindo alguém no meio da noite. E se você se lembra dos mapas do campo magnético da Terra, começa a aparecer como uma aranha rastejando perto. Brrr. E este não é o primeiro som estranho que captamos na Terra. Recentemente pegamos outra emissão de rádio do espaço. Os cientistas descobriram que o sinal repetido veio de algum lugar muito distante, tipo bilhões de anos-luz de distância de nós. Rajadas rápidas de rádio geralmente não duravam mais do que alguns milissegundos, mas essa era a única. Durou cerca de 3 segundos, basicamente milhares de vezes mais do que o normal. E ao mesmo tempo, o sinal era muito preciso, tanto que os cientistas até o compararam a um batimento cardíaco. Eles acreditam que é causado por pulsares ou estrelas de nêutrons. Uma vez, Nikola Tesla identificou algo semelhante, mas infelizmente naquela época coisas como pulsares não eram conhecidas. Então Tesla tinha certeza de que havia capturado uma mensagem de alguma vida extraterrestre. Pena que a verdade acabou sendo muito mais chata. Mas vamos passar da Terra para a Lua. Em 1969, os astronautas da missão Apollo 10, a espaçonave que fez o teste final de voo para o nosso satélite natural, passaram por sua superfície. E então pegaram alguns sinais estranhos vindos do lado escuro da Lua, aquele que nunca vemos porque ela está travada para nós. O som era tão estranho que os caras lá em cima nem tinham certeza se deveriam reportá-lo à NASA. Eles temiam que não fossem levados a sério e talvez até mesmo impedidos de participar das próximas missões espaciais. Aqui está o que parecia. Mas, de acordo com a Agência Espacial Americana, não é uma música extraterrestre assustadora. Podem ser apenas algumas ondas de rádio que colidiram devido à sua proximidade. Ainda assim, os astronautas que ouviram pela primeira vez provavelmente se sentiram um pouco assustados. Vamos para os outros planetas. 40 anos atrás, os pesquisadores exploraram ativamente a superfície de Vênus. Eles enviaram até 10 sondas para lá, que deveriam capturar gravações de áudio e vídeo da superfície. Agora sabemos como soa o planeta que poderia facilmente nos destruir em qualquer tentativa de chegar perto dele. Horripilante. E você não esperaria mais nada daquele que é o mais perigoso do sistema solar. Infelizmente, Vênus é ainda mais tóxico do que o usuário médio do Twitter, então essas sondagens não duraram muito. Elas heroicamente chegaram ao planeta e logo enguiçaram. O próximo é Júpiter. Este gigante do espaço, 11 vezes maior que a Terra, nunca deixa de nos assustar.
Uma das sondas da NASA, Juno, voa em torno dele a cada poucas semanas. Ela está se movendo a uma velocidade tremenda, 210 mil quilômetros por hora. Um dia, Juno captou um dos sinais invisíveis mais fortes que já havia encontrado. Esse foi o ponto em que o louco vento solar entrou em conflito com o campo magnético de Júpiter. Meio que pareceu como um boom cósmico. O som original durou 2 horas, mas foi compactado para alguns segundos. Na verdade, soa mais como uma colisão de uma onda do mar com uma rocha. Mas aqui, em termos de horror, Júpiter surpreendentemente perde para uma de suas pequenas luas, Ganímedes. Em 2021, a sonda espacial Galileu passou por lá, e durante o voo recebeu uma gravação bastante estranha, como radiação de satélite. E não está claro se lembra um dia ensolarado e aconchegante na selva ou milhares de morcegos esperando por você durante a noite. O seguinte é Saturno. Esse sinal foi capturado pela Estação Interplanetária Automática Cassini-Huygens, lançada ao espaço em 1997. Ao passar pelo planeta dos Anéis, a Cassini gravou algo bastante assustador. Esse grito aterrorizante de milhares de almas é a reprodução, na verdade, de apenas algumas ondas de rádio, e não são muito diferentes dos sons que as auroras emitem na Terra. Um pouco mais tarde, a Cassini recebeu outra gravação, os barulhos produzidos por raios e trovoadas em Saturno. Eles soam bem interessantes também, tipo como estourar pipoca ou um contador Geiger, certo? Mas isso é só porque esses relâmpagos têm uma frequência louca. Passando do sistema solar para o espaço sideral, a famosa Voyager 1 foi lançada em 1977 e continua a nos enviar dados, mesmo 40 anos após sua partida. Em 2012, deixou o sistema solar e entrou no espaço interestelar, e então, ao abandonar sua casa, detectou o ruído de ondas de plasma. A gravação original durou 7 meses, mas felizmente os cientistas sentiram pena de nós e reduziram para 12 segundos. Não é realmente estranho, mas ainda assim meio perturbador. E embora pareça que nada pode vencer os horrores de Saturno, vamos terminar este torneio com um dos objetos mais assustadores do universo, um buraco negro. Esse som foi registrado pelo Telescópio Espacial Chandra. Enquanto estudava um aglomerado de galáxias na constelação de Perseu, ele descobriu algo estranho. Alguns movimentos ondulantes surgem do centro do aglomerado e se espalham em todas as direções, como círculos na água. Os cientistas sugeriram que foi causado por um buraco negro supermassivo. O problema é que os buracos negros nem sempre devoram objetos espaciais inteiramente. Às vezes, eles meio que os cospem. Isso causa vibrações de gases, que podemos converter em trilhas sonoras. O interessante é que a oscilação de cada uma dessas ondas dura cerca de 10 milhões de anos. Você está apenas ouvindo uma gravação muito acelerada. Os cientistas reduziram o atraso entre as oscilações em cerca de 144 quatrilhões de vezes. Então vamos dar uma olhada. Este é provavelmente o ruído mais estranho de toda a lista. Nada muito alto ou selvagem, mas há algo sombrio e perturbador nisso. Esses foram sons espaciais mais amedrontadores já capturados pela NASA. Para ser justo, a maioria deles parece apavorante simplesmente porque são ondas de rádio, mas ainda é divertido tomar um susto às vezes. Muito recentemente, os astrônomos descobriram 3 possíveis planetas superterras orbitando uma estrela anã alaranjada um tanto próxima. O termo superterra é usado para descrever um planeta além do sistema solar com uma massa maior do que a do nosso mundo, mas menor que a dos gigantes de gelo do sistema solar, Urano e Netuno. Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pela doutora Shweta Dalal, da Universidade de Exeter, descobriu que os exoplanetas estavam orbitando a estrela HD 48498, que está localizada a cerca de 55 anos-luz de distância da Terra. Os planetas viajam em torno de sua estrela em 7, 38 e 151 dias terrestres, respectivamente. O estudo que descreve essas descobertas foi publicado no periódico MNRAS, no dia 24 de junho de 2024. O mais interessante aqui é que o candidato a exoplaneta mais externo orbita na zona habitável de sua estrela hospedeira, e as condições ali podem ser confortáveis o suficiente para que a água líquida exista na superfície, sem ferver ou congelar.
Essas regiões habitáveis ao redor de estrelas também são conhecidas como Goldilocks e acredita-se que sejam ideais para a possibilidade de suporte à vida. Outro motivo pelo qual essa descoberta é tão importante é que a estrela hospedeira laranja é como o nosso Sol. Mas, por ser uma anã laranja, ela produz menos radiação do que a nossa anã amarela. É também o sistema planetário mais próximo a hospedar uma superterra na zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol, o que torna essa descoberta super excitante. Ela pode nos ajudar a avançar em nossa busca para localizar planetas habitáveis em torno de estrelas do tipo solar. Quem sabe, talvez esse venha a ser nosso novo lar um dia. Essas possíveis superterras foram detectadas graças ao programa HARPS and Rocky Planet Search. Ao longo de uma década, a equipe que participou dessa pesquisa coletou quase 190 medições de alta precisão usando equipamentos especiais. Ao analisar o espectro da luz proveniente de uma estrela, os astrônomos podem descobrir se ela está se movendo em nossa direção. Isso é conhecido como desvio para o azul, ou, se está se afastando de nós, o desvio para o vermelho. E ainda assim, para garantir que suas descobertas estivessem corretas, a equipe usou vários métodos diferentes e análises comparativas. Tudo confirmou as conclusões. Há, de fato, 3 candidatos a planetas, com massas mínimas que variam de 5 a 11 vezes a do nosso. A equipe também acredita que a proximidade da estrela, juntamente com a órbita favorável do planeta mais externo, pode tornar esse sistema um ótimo alvo para estudos futuros. Espera-se que novas pesquisas abram novas portas para nossa compreensão dos sistemas planetários e do potencial de vida fora do nosso sistema solar. Os cientistas já descobriram mais de 5.000 exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar, desde que o primeiro deles foi confirmado orbitando uma estrela semelhante ao Sol em 1959. Para encontrar esses carinhas distantes, os astrônomos usam diferentes equipamentos, como o telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era descobrir o maior número possível de planetas semelhantes à Terra que habitam a galáxia Via Láctea. Mas ele não é o único instrumento usado para essa busca. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no mais empolgante e promissor desses mundos. O Gliese 667 CC está a apenas 22 anos-luz da Terra. Mas, embora pareça perto, ainda está a cerca de 206 trilhões de quilômetros de nós. O planeta em si é cerca de 3,8 vezes mais maciço do que o nosso mundinho e completa uma órbita em torno de sua estrela hospedeira em 28 dias. Em outras palavras, um ano ali é 13 vezes mais curto do que aqui. Felizmente, a estrela é uma anã vermelha fria, portanto, o exoplaneta provavelmente está em sua zona habitável. Mas ainda há uma chance de que seja assado regularmente pelas chamas provenientes de sua estrela-mãe, o que não é legal em muitos níveis diferentes. O Kepler 22b está muito mais distante do que o mundo anterior, a mais de 600 anos-luz de distância de nós. Foi o primeiro planeta Kepler encontrado na zona habitável de sua estrela. Esse mundo é cerca de 2,4 vezes maior que a Terra. Infelizmente, ainda não sabemos se é rochoso, líquido ou gasoso. A órbita do Kepler 22b é semelhante à nossa. Leva 290 dias para orbitar sua estrela de classe G, que é parecida com o nosso Sol, mas é menor e mais fria. Outro planeta Kepler, dessa vez o 69c, ele está a incríveis 2.700 anos-luz de distância. Esse mundo também é quase 70% maior que a Terra. Os pesquisadores não sabem nada sobre sua composição, mas descobriram que precisa de 242 dias para completar uma órbita. Isso faz com que sua posição em seu sistema seja semelhante à de Vênus no nosso sistema solar. Ao mesmo tempo, pode ser mais hospitaleiro do que Vênus, pois sua estrela hospedeira é um pouco menos luminosa, 80% do nosso Sol. TOI 733b é um mundo descoberto recentemente. Foi encontrado em 2023. Fica a 245 anos-luz de distância da Terra e precisa de apenas 4,9 dias terrestres para completar uma órbita em torno de sua estrela. Mas a coisa mais legal sobre ele é que pode ter um oceano enorme. De acordo com os cientistas, é provável que o planeta esteja completamente coberto de água. Será que isso significa que pode haver vida nessa superterra? O tempo mostrará. O GJ 1214b está localizado a 40 anos-luz de distância e é uma superterra quase 3 vezes maior em diâmetro e 8 vezes mais pesado do que a nossa casa.
Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue assistir a sua série favorita, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não são apenas o tamanho e a órbita que são de outro mundo. É muito quente lá, com incríveis 232 graus Celsius. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões loucas no GJ 1214b criam alguns materiais legais, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a chance de ser superfluida, pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida, mesmo que você tente, ficará desidratado. A superterra mais próxima de nós foi descoberta em 2016 e é chamada de Próxima Centauri b. Está localizada a apenas 4 anos-luz de distância e tem uma massa notavelmente semelhante à do nosso planeta. Um ano por lá é curto. Próxima Centauri b leva apenas 11,2 dias para completar um círculo em torno de sua estrela central. Os cientistas descobriram esse mundo depois que notaram que sua estrela-mãe estava oscilando ligeiramente. Eles não tinham certeza do que exatamente estava acontecendo lá, até que perceberam que a gravidade da Próxima Centauri b provavelmente produzia puxões e empurrões que causavam essas oscilações. Embora o exoplaneta esteja viajando na zona habitável de sua estrela Próxima Centauri, ele está exposto à radiação ultravioleta extrema. Tudo fica muito próximo de sua estrela-mãe. Além disso, nenhum dos telescópios que estão atualmente trabalhando e explorando exoplanetas está posicionado bem o suficiente para captar a luz da atmosfera dessa superterra. A maioria das coisas por lá ainda é um mistério para nós, mesmo que estejamos falando de um planeta que está próximo. A superterra TOI 715b orbita uma anã vermelha, uma estrela menor e mais fria que o nosso Sol. No momento, essas estrelas continuam sendo as principais candidatas para encontrar planetas habitáveis em sua órbita. Esses mundos rochosos em miniatura têm órbitas muito mais próximas do que aquelas que giram em torno de estrelas como o nosso Sol. Mas como as anãs vermelhas são pequenas e frias, os planetas não correm nenhum risco ao se aglomerarem mais perto. Ainda estão seguros dentro da zona habitável da estrela. Os especialistas dizem que o TOI 715b pode ter tido uma atmosfera mais espessa do que a de Netuno, e agora pode estar em um estado de transição em que está perdendo sua atmosfera. Para confirmar essa suspeita, os cientistas precisam fazer mais pesquisas e, finalmente, poderão descobrir se ele é um planeta aquoso e terrestre. Podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso Wall-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez, e isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder à grande questão: ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o 5º maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão.
O que acontece é que os 6 objetos mais distantes do cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos 8 planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço e hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do Planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso. E esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do Planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana. Mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto. E assim, descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o Planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7.000 anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios. O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de 1 em 10.000 que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o Planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do Planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso sistema solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Kuppenrubin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará a varredura de todo o céu do hemisfério sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no sistema solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o Planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo.
A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade incompleto. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos gelados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanho semelhantes aos de Marte ou da Terra e está localizado nas bordas do cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta não. Ei, é possível que o Jurassic World não seja apenas uma fantasia. Os dinossauros podem realmente estar andando, nadando ou voando em algum lugar por aí, mas não na Terra. Alguns cientistas acham que pode haver planetas muito distantes do Sistema Solar, onde vivem versões ligeiramente diferentes do Tiranossauro Rex e de outras espécies. Eles tiveram essa ideia com base no fato de que nosso planeta costumava ter níveis de oxigênio cerca de 30% mais altos do que os atuais. É por isso que formas de vida complexas e inteligentes, como os dinossauros, puderam se desenvolver em primeiro lugar. Eles também querem explorar os blocos de construção básicos que são a razão pela qual temos vida na Terra. Esses blocos são algo que conhecemos como aminoácidos, produzem proteínas, açúcares e material genético, como RNA e DNA. São consistentes e existem principalmente em uma forma ou orientação. Há duas maneiras de serem orientados, direita e esquerda. Isso significa que se espelham um no outro, assim como nossas mãos. É algo que chamamos de quiralidade. Para que a vida exista, as proteínas devem ter uma forma, o que significa que podem ser orientadas para a direita ou para a esquerda. Em nosso planeta, quase todos os seres vivos, desde os menores insetos até as baleias e os elefantes, possuem aminoácidos com orientação para a esquerda. Não sabemos exatamente por que as coisas são definidas dessa forma, mas há uma teoria de que isso se deve aos meteoritos que caíram na Terra há 4 bilhões de anos. Eles trouxeram tipos específicos de aminoácidos e alguns outros materiais orgânicos, e de alguma forma estabeleceram o padrão que temos hoje. Talvez possamos usar telescópios especiais que criamos para procurar planetas, especialmente aqueles em que as condições são semelhantes às que existiam na Terra na época em que os dinossauros estavam por aqui. Nesse caso, seria melhor observá-los a uma distância segura, porque, considerando a aparência que podem ter, os pesquisadores dizem que essa pode ser uma escolha mais segura. Essa é uma ideia legal, mas ainda muito complicada. A história da vida em nosso planeta, especialmente a dos dinossauros, envolveu muitos eventos catastróficos e extinções em massa. Sempre há mais espaço para novas teorias sobre os dinossauros. Uma delas diz que o petróleo vem deles. Interessante, mas não é verdade. O petróleo se formou a partir de restos de animais marinhos e plantas de milhões de anos atrás. Isso foi muito antes do surgimento dos dinos. Pequenos organismos foram parar no fundo do mar. À medida que as bactérias decompunham os animais e as plantas, removiam a maior parte do oxigênio e alguns outros elementos. Isso deixou para trás apenas uma lama, que era composta principalmente de hidrogênio e carbono. Com o passar do tempo, esses restos foram cobertos por muitas camadas de lodo e areia. Quando a profundidade do sedimento aumentou para 3.000 metros ou até mais, o calor e a pressão transformaram os restos em gás natural e petróleo bruto.
É possível que os dinossauros tenham vivido ou caído no mar e depois se transformado em petróleo da mesma maneira. Mas ninguém jamais encontrou petróleo bruto contendo seus esqueletos, portanto, essa é apenas uma teoria não comprovada. Depois, há a tese do dinossauro com penas, que ao contrário da anterior, parece ter mais base na realidade. Em 2010, os pesquisadores encontraram evidências de que, há 100 milhões de anos, havia uma espécie de dinossauro com penas. Outro grupo de cientistas afirmou que havia uma espécie diferente de 150 milhões de anos atrás, com sardas e penas marrom avermelhadas no topo da cabeça. Os padrões de cores provavelmente tinham seu propósito, talvez fosse uma forma de se comunicar com outros representantes de sua espécie ou de atrair parceiros. Porém, anos depois, os cientistas estudaram o Microraptor, também chamado de dinossauro com penas. Eles perceberam que provavelmente era mais parecido com um pássaro do que com um dinossauro. O ponto principal é como as aves substituem suas penas. As que voam precisam trocá-las em uma ordem específica, caso contrário, não conseguirão voar bem. E os fósseis do Microraptor mostraram que essa criatura mudou as dela em um padrão semelhante. Portanto, não há certeza sobre em qual categoria esse animal se enquadra. Os dinossauros que tinham penas perdiam muito de sua pele, pedaço por pedaço, como caspa. Ei, Bob, está parecendo um pouco escamoso aí. Precisa de um shampoo novo? Sim, eles não trocavam de pele como fazem os lagartos, como se tirassem um terno velho. Quando falamos de dinossauros, geralmente não os imaginamos como criaturas sociais, mas sim como seres isolados, semelhantes aos lagartos. Mas alguns pesquisadores descobriram uma coleção de garras de 80 milhões de anos no deserto de Gobi. Isso significa que havia colônias que protegiam seus ninhos e guardavam seus filhotes, como as aves. Os crocodilos também são conhecidos por fazerem isso. Os pterossauros eram dinossauros voadores, enquanto os pelicossauros contavam com nadadeiras. Alguns estudos mostraram que essas duas espécies usavam suas cristas e velas ou nadadeiras exageradas para chegar a seus parceiros em potencial. No entanto, há muitas teorias sobre suas cristas e para que elas eram necessárias. Alguns especialistas acreditam que era assim que os dinos regulavam sua temperatura. Outros acham que eles precisavam de uma crista para se orientar no ar. É difícil dizer algo com certeza, pois seus fósseis são raros e eles não têm descendentes vivos. Mas a opção mais provável é que a crista tinha a mesma finalidade que a cauda do pavão e era usada para selecionar parceiros. Quanto maior a crista, mais chances o pterossauro tinha de conseguir um par. Você conhece os terópodes, aqueles predadores carnívoros assustadores que aparecem na maioria dos filmes de dinossauros? Bem, eles podem ter gostado muito mais de comer plantas do que de rasgar carne. Não todos, mas é possível que muitos não fossem tão ferozes quanto pensamos. Aqueles grandes e assustadores, como o T-Rex, poderiam ser exceções e não a regra. O fato é que os filmes mostram essas criaturas como sendo muito mais rápidas do que provavelmente eram na realidade. Provavelmente conseguiam correr um pouco mais rápido do que um atleta humano comum. Os cientistas estudam a dieta dos celurossauros. Esses parecem ser os parentes mais próximos das aves. Foi difícil descobrir isso, porque alguns dos animais desse grupo tinham dentes semelhantes a estacas, ou em alguns casos, não contavam com dentes. Para entender o que comiam, os pesquisadores tiveram que procurar evidências diretas e verificar se havia algo em seus estômagos. E depois que descobriram certas coisas, inclusive um bico sem dentes, perceberam que esses animais seguiam uma dieta vegetariana na maior parte do tempo. Até mesmo alguns famosos, como os Velociraptors, poderiam ser apenas inocentes comedores de plantas e não feras aterrorizantes de Jurassic Park e de nossos pesadelos infantis. Há mais de 10 anos, os cientistas encontraram fósseis de um pequeno dinossauro. Era uma criatura do tamanho de um papagaio com pernas longas, de uma família com alguns dos predadores mais famosos que conhecemos, como o T-Rex e o Velociraptor. A maioria dos dinossauros que viviam em terra firme tinha 5 dedos, porém, mais tarde, alguns deles acabaram tendo menos. Essa nova espécie descoberta era especial porque, em vez de ter 3 dedos, o que era mais comum em sua família, contava com apenas uma unha afiada e curva na extremidade de cada membro dianteiro. A criatura provavelmente o usava para cavar os ninhos de insetos e se alimentar. Embora todos nós saibamos sobre o asteroide que exterminou os dinossauros, algumas pessoas têm outras teorias. Um paleontólogo chegou a pensar que esses animais possivelmente haviam chegado ao fim porque estavam comendo uns aos outros.
Isso funcionou especialmente para os ancestrais de predadores ferozes e assustadores, como o tiranossauro. É possível que eles tenham ingerido tantos ovos de outros dinossauros que muitas espécies foram extintas. Quando começaram a comer os de espécies muito grandes que conhecemos como saurópodes, é possível que também tenham começado a ficar maiores. E nenhuma mãe dinossauro poderia impedi-los de comer seus ovos, pois ela não poderia estar por perto o tempo todo. Havia outros grandes animais predadores que comiam ovos, até mesmo os primeiros mamíferos. Mas, de qualquer forma, pesquisas posteriores mostraram que os dinossauros não poderiam ter comido em quantidade suficiente para causar a extinção em massa. E isso é tudo o que tenho a dizer sobre o assunto. Nosso sistema solar pode ter mais alguns planetas na manga. Sabemos sobre 8 planetas oficiais, mas eles não são os únicos que sobreviveram à formação caótica do nosso sistema solar há 4,5 bilhões de anos. Os astrônomos dizem que existem 3 categorias de planetas no nosso sistema solar. Estamos na primeira, os 4 planetas telúricos ou sólidos que orbitam pacificamente o Sol. Eles estão localizados dentro do cinturão principal de asteroides que separa Marte de Júpiter, o qual está na categoria número 2. Esse é um grupo de planetas no sistema solar externo, com os gigantes gasosos. Esses planetas têm enormes quantidades de gelo e gás em torno do que os cientistas acreditam ser seus núcleos rochosos. O terceiro grupo fica além da área onde nossos planetas locais estão, em algum lugar além de Netuno. É o reino onde você encontrará planetas anões como Plutão, Eris e Sedna, e muitos corpos espaciais menores como cometas. Mas novas descobertas dizem que pode haver outra coisa à espreita no escuro, além de planetas anões e minúsculos corpos espaciais, talvez até um novo planeta. Modelos que os cientistas fizeram dizem que nosso sistema solar externo costumava ter um ou mais planetas rochosos do tamanho de Marte ou da Terra. Com o tempo, esses viajantes rochosos interagiram com os amplos campos de gravidade de nossos gigantes gasosos. Isso os jogou para uma órbita distante, longe do nosso bairro. A questão é, se um desses planetas do tamanho de Marte sobreviveu, poderia realmente estar em algum lugar lá fora. Os cientistas fizeram simulações para ver o que potencialmente aconteceu. Isso mostrou que na metade desses casos em que os planetas interagem com a gravidade dos gigantes gasosos, eles são jogados para o espaço interestelar. Na metade restante, há este único planeta nômade em uma órbita semelhante às que os objetos do cinturão de Kuiper estão seguindo. Só resta uma coisa a fazer agora: encontrá-lo. Os astrônomos encontraram o planeta mais solitário do universo. Eles estavam tentando encontrar estrelas anãs marrons distantes, ou estrelas fracassadas, aquelas que nunca se tornam maciças o suficiente para começar a brilhar. As estrelas nascem com grandes massas, o que significa que também tem forte autogravidade. A estrela se aperta sobre si mesma. Isso causa altas temperaturas internas e permite que a estrela brilhe. Mas em vez disso, eles encontraram um solitário interestelar. O planeta tem entre 50 e 120 milhões de anos e tem uma temperatura superficial de 400 graus Celsius. Comparando com as estrelas, isso é frio. No início, os cientistas acreditavam que poderia ser uma estrela anã marrom, mas se fosse isso, deveria ser muito mais antigo. Esse planeta sem estrelas flutua pelo espaço, passando a apenas 130 anos-luz de distância do nosso planeta. A nossa galáxia Via Láctea tem 1000 anos-luz de largura, então isso é relativamente próximo. O viajante solitário é, na verdade, um gigante gasoso 4 a 7 vezes maior que Júpiter. Talvez tenha sido expulso de seu próprio sistema solar por causa de forças gravitacionais, ou entrado na órbita de outro planeta, ou foi formado longe de sua estrela-mãe. Muito além de Plutão, na borda do nosso sistema solar há um corpo espacial tão grande quanto ele, mas um pouco mais frio e muito mais denso. Provavelmente é um grande corpo rochoso coberto por um manto gelado fino. É o planeta anão Eris. Tanto Plutão quanto Eris ocupam o cinturão de Kuiper, que é o anel distante repleto de corpos espaciais gelados que fica além de Netuno. Um dia lá dura 25,9 horas, bem parecido com a Terra. Mas Eris circunda o nosso Sol a uma distância 3 vezes mais longe do que Plutão, o que significa que seu ano é bastante longo, o equivalente a 557 anos terrestres. Eris tem uma superfície brilhante e gelada. É um dos corpos mais reflexivos do nosso sistema solar. Ele rebate mais de 95% da luz que o atinge. Em algum lugar lá fora, ainda mais longe, há um super Saturno, muito maior que Júpiter ou Saturno. É um exoplaneta, o que significa que é um planeta que orbita uma estrela diferente do nosso Sol.
O Super Saturno está a 434 anos-luz de distância da Terra. É o único exoplaneta que conhecemos com anéis semelhantes a Saturno. Na verdade, tem um enorme sistema de anéis, 200 vezes maior que os anéis de Saturno. Existem mais de 30 anéis, cada um deles com dezenas de milhões de quilômetros de diâmetro. Existem lacunas nos anéis, o que significa que pode haver alguns satélites interessantes, exoluas, ao redor. Se esse Super Saturno pudesse trocar de lugar com nosso Saturno regular, seus anéis certamente dominariam o nosso céu. Você poderia olhar para cima e vê-los facilmente. A vista seria incrível, porque eles pareceriam muito maiores do que uma lua cheia. Os cientistas encontraram milhares de planetas fora do nosso sistema solar. Alguns são densos como ferro, enquanto outros são aerados e leves. E depois tem o Waterworld, um mundo maior que a Terra e menor que Urano, a 40 anos-luz de distância de nós. É um planeta aquoso cercado por uma atmosfera espessa, 2,7 vezes o diâmetro da Terra e quase 7 vezes mais pesada que a do nosso planeta natal. O planeta provavelmente foi formado em algum lugar mais longe de sua estrela, onde havia muito gelo de água, mas depois migrou para onde está hoje. A sua temperatura superficial é de 230 graus Celsius, o que é muito quente para abrigar vida como na Terra. Ele também tem muito menos rocha e muito mais água do que o nosso planeta. Imagine um planeta sem terra, mas apenas oceanos intermináveis cobrindo toda a sua superfície. Altas pressões e temperaturas formariam coisas como água superfluida ou gelo quente, alguns materiais bastante exóticos que não podemos ver no nosso planeta. Gliese 436b é um exoplaneta do tamanho de Netuno a 30 anos-luz de distância do nosso planeta. Ele faz uma órbita completa em torno de sua estrela em pouco mais de 2 dias. Esse planeta desafia as leis da física. Ele orbita sua estrela, que é menor, mais fria e menos luminosa que o nosso Sol, a uma distância 15 vezes mais próxima do que Mercúrio está do Sol. Quando normalmente pensamos em gelo, imaginamos um cubo congelado, talvez em um copo de suco. Mas esse planeta tem uma superfície gelada, embora a temperatura lá seja de 526 graus Celsius. Essa temperatura está muito acima do ponto de fusão, mas o gelo permanece sólido e pode queimar de tão quente. Isso acontece por causa da gravidade muito forte. Ela comprime o vapor de água na atmosfera em gelo sólido. A pressão aqui não permite que o gelo derreta, não importa o quão quente seja a superfície. Agora imagine estar em um planeta misterioso e, de repente, começa a chover safiras e rubis. Um exoplaneta distante, um gigante gasoso a 1000 anos-luz de distância da Terra, localizado na constelação de Cisne e 16 vezes maior, tem clima específico com tempestades bastante violentas. Rubis e safiras são espalhados pelo planeta quando chove. No lado noturno do planeta, há uma grande quantidade de corindo na atmosfera, e corindo é um mineral do qual safiras e rubis são feitos. Nuvens de corindo são incríveis. O planeta é atormentado por ventos fortes que muitas vezes se transformam em tempestades poderosas que empurram enormes massas dessas nuvens pelo corpo celeste. Embora o planeta seja inabitável, certamente seria legal ir lá e pegar algumas pedras preciosas. Ainda assim, o clima é bastante selvagem, além de as temperaturas estarem acima de 2.500 graus Celsius. Em comparação, Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar e sua temperatura é de apenas 475 graus Celsius. Procurando pelo espaço sideral, você pode ver um belo pontinho azul na escuridão sem fim. É um exoplaneta que fica a 63 anos-luz de nós, na constelação da Raposa, mas é muito mais quente e maior do que o nosso planeta. Tem em torno do tamanho de Júpiter e completa a órbita em torno de sua estrela hospedeira em apenas 2,2 dias terrestres. Essa órbita está tão próxima que o planeta provavelmente tem rotação sincronizada. Isso significa que está sempre mostrando apenas um lado para sua estrela, como a nossa Lua sempre mostra um lado para a Terra. O clima aqui é louco. Os ventos sopram com velocidades de até 8.700 km por hora, o que é 7 vezes a velocidade do som. O vento mais rápido na Terra atingiu apenas a marca de 370 km por hora. E fica melhor. A chuva aqui não é feita de água, mas de vidro fundido. As nuvens são feitas de átomos e partículas de silicato. Eles são os elementos-chave que dão ao planeta sua cor azul cobalto e não o reflexo dos oceanos, como é o caso da Terra. A Terra costumava ser roxa. Hoje, mesmo quando você olha para o nosso planeta do espaço, vê muito verde.
O verde que vemos na natureza está lá devido à fotossíntese, o processo em que as plantas transformam a energia proveniente do sol na energia de que precisam para viver e produzir oxigênio para nós. A parte principal do processo que dá às plantas a cor verde é o pigmento de clorofila. Há muito tempo, em vez de clorofila, havia uma molécula chamada retinal. Seus pigmentos absorvem luz amarela e verde e a transformam em vermelho e azul, então a Terra era mais roxa. E por último, há um planeta rosa longe de nós, 4 vezes mais massivo que Júpiter. É um exoplaneta recém-formado, com cerca de 160 milhões de anos. Para comparação, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se pudéssemos ir até lá, veríamos um mundo incrível que brilha do calor de sua formação. Tudo ao seu redor seria magenta colorido. Pode parecer uma cena de um filme de ficção científica legal ou uma pintura surpreendente, mas na verdade é uma filmagem real de Marte. O próprio planeta conhecido por sua cor de ferrugem brilhante. Camadas de rocha e poeira cobrem a sua superfície. Elas consistem em minerais ricos em ferro. É por isso que a poeira em Marte é principalmente de óxido de ferro. Ele flutua na atmosfera e cria uma névoa vermelho-alaranjada ao redor do planeta. Mas Marte tem coisas ainda mais incríveis, como estas manchas azuis em sua superfície. Elas se parecem com um mar de dunas esculpido pelo vento, com cerca de 30 quilômetros de largura. Astronautas viram essas dunas na calota polar norte do planeta. Essa é uma região que cobre uma área aproximadamente tão grande quanto o Texas. As dunas azuis, formadas pelos ventos, têm a forma de longas linhas entrelaçadas. Os ventos em Marte são implacáveis e fortes. Eles transformam a superfície árida do planeta em terrenos de grande beleza. Esses ventos são influenciados por muitos fatores diferentes. Por exemplo, flutuações de temperatura ou mesmo a forma como a atmosfera do planeta circula. A atmosfera é rarefeita em Marte. Essa é a explicação de por que a água líquida provavelmente não pode existir ali por um longo período de tempo. É por isso que, embora Marte tenha apenas metade do diâmetro do nosso planeta, tem a mesma quantidade de terra seca que a Terra. Uma fina atmosfera também é a razão pela qual o vento precisa ser excepcionalmente forte e rápido para mover a areia e formar essas dunas. Os ventos geralmente se movem a de 16 a 32 km por hora em Marte. De qualquer forma, embora a imagem pareça bem colorida, na realidade as dunas não são azuis. As manchas azuladas representam as partes mais frias, enquanto as regiões mais quentes são de cor laranja amarelado. As imagens faziam parte de um conjunto de fotos divulgado para comemorar o 20º aniversário da Odyssey, uma espaçonave orbitando Marte. Marte possui inúmeras dunas de areia em diferentes locais em toda a sua superfície. Algumas delas se formaram há 1 bilhão de anos, como a da região de Valles Marineris. Elas não mudaram porque a pressão atmosférica e os padrões de vento permaneceram os mesmos. Mas algumas coisas mudam. Por exemplo, algumas dunas ficam cobertas de geada. Aqui, a duna principal tem uma série de padrões escuros. Pode ser porque a geada vai e vem, dependendo da estação. Marte tem 4 estações, assim como a Terra, mas elas são 2 vezes mais longas que as nossas, pois Marte precisa de cerca de 2 anos terrestres para orbitar o Sol. As estações são mais severas no sul do planeta do que no norte. Durante o inverno do sul, o planeta está mais distante do Sol. Marte se move bem devagar e sua órbita é elíptica, diferente da órbita terrestre, que é quase circular. A primavera em Marte é uma estação com muitas tempestades de poeira que começam em uma parte do planeta e eventualmente se transformam em enormes tempestades. Elas podem ser tão grandes a ponto de cobrir todo o planeta. Cada planeta do nosso sistema solar tem algo que o torna especial. Júpiter, por exemplo, não é apenas o maior planeta, mais de 2 vezes maior que todos os outros planetas combinados, mas também tem o maior oceano do sistema solar. Júpiter é feito de elementos semelhantes ao Sol. Eles são principalmente hélio e hidrogênio. Nas partes mais profundas da atmosfera do planeta, a temperatura e a pressão aumentam. O gás hidrogênio é comprimido e se transforma em líquido. Isso dá a Júpiter o maior oceano, mas é feito de hidrogênio, não de água. Também existe uma teoria de que em algum lugar na metade do caminho para o centro de Júpiter, a pressão aumenta tanto que os elétrons começam a ser espremidos para fora dos átomos de hidrogênio. Isso permite que o líquido conduza a eletricidade de forma tão eficaz quanto a maioria dos metais. Júpiter gira rapidamente, o que cria correntes elétricas e um forte campo magnético. Mas, como gigante gasoso, o planeta não tem uma superfície firme. Os redemoinhos e listras do planeta são nuvens frias e ventosas de água e amônia.
Júpiter também tem a icônica Grande Mancha Vermelha, que é uma tempestade insanamente grande com nuvens vermelhas girando no sentido anti-horário. Os ventos ali são muito mais rápidos do que qualquer furacão em nosso planeta. A Grande Mancha Vermelha mudou ligeiramente ao longo do tempo e atualmente é maior que o nosso planeta. Tem 1,3 vezes a largura da Terra. Cientistas descobriram que suas raízes se estendem por mais de 320 quilômetros na atmosfera de Júpiter. Um ciclone tropical regular que vemos em nosso planeta pode se estender por apenas 15 quilômetros do topo até a base. Atualmente, a mancha vermelha está se tornando menor e mais alta ao mesmo tempo. Júpiter também tem dezenas de luas e alguns anéis, mas ao contrário dos anéis de Saturno, esses são bastante tênues e, em sua maioria, feitos de poeira, não de gelo. Além disso, há um oceano salgado sob a superfície da maior lua de Júpiter, Ganimedes. Ele fica escondido abaixo de uma espessa crosta gelada. É provável que contenha mais água do que todos os reservatórios de água de superfície que temos na Terra juntos. A teoria diz que este oceano tem cerca de 100 km de profundidade, 10 vezes mais do que o ponto mais profundo dos oceanos do nosso planeta. Júpiter e Saturno contêm 10 milhões de toneladas de pedras preciosas. A pressão dentro da atmosfera desses planetas pode transformar o carbono em pequenos pedaços de diamantes. Se você colocar esses diamantes sob temperaturas e pressões extremas, eles podem derreter. Isso provavelmente resulta em um tipo de chuva de diamantes. No início, nosso sistema solar era apenas uma nuvem rodopiante de gás e poeira. Ele eventualmente se desenvolveu em um disco giratório com a estrela central. Quase todos os planetas no nosso sistema solar se movem no sentido anti-horário em torno do Sol. Vênus é o único planeta que gira no sentido horário, e Urano gira de lado. Esses planetas são provavelmente diferentes porque, há muito tempo, enormes asteroides colidiram com eles e meio que os tiraram de curso. Há uma chance de Vênus ser um planeta habitável. Definitivamente não é o lugar onde você gostaria de viver. Não com suas nuvens de ácido sulfúrico e tremenda pressão atmosférica, que é 90 vezes maior do que a da Terra. Adicione a isso temperaturas incrivelmente altas. As condições em Vênus são muito desfavoráveis para os humanos. Com 470 graus Celsius, Vênus é mais quente que Mercúrio, embora esteja mais longe do Sol. Isso acontece porque há muito dióxido de carbono na atmosfera de lá. Ele retém o calor, fazendo com que a temperatura suba muito mais do que deveria. No entanto, simulações mostraram que cerca de 700 milhões de anos atrás, Vênus poderia ter sido um lugar agradável com temperaturas moderadas e água líquida. Essas condições eram ligeiramente semelhantes às que temos na Terra agora. Urano não é um gigante gasoso. Na verdade, é feito de gelo. Sua atmosfera contém metano, o que faz com que o planeta pareça azul. Possui 27 luas, 2 conjuntos de anéis e muito gelo em sua atmosfera. Um dia em Urano dura pouco mais de 17 horas. Esse é o tempo que o planeta leva para completar uma única rotação em seu próprio eixo. Mas sua inclinação é tão pronunciada que na maioria das vezes um ou outro polo está apontado para o Sol. É por isso que a duração do dia no Polo Norte é quase meio ano, e um ano em Urano chega a 84 anos terrestres. Se você vivesse em Urano, próximo ao Polo Norte, seria capaz de ver o Sol no céu por 42 anos. Isso seria o verão. Depois disso, o Sol iria se pôr e você teria que viver os próximos 42 anos na escuridão. Seria o inverno do planeta. Netuno é o menor e mais distante dos gigantes gasosos. A gravidade no planeta é semelhante à que temos na Terra, mas você não seria capaz de ficar na superfície de Netuno. Ela é gasosa, não terra sólida. Tritão, a maior das luas do planeta, orbita Netuno de uma forma muito incomum. Ela se move para trás em comparação com o resto das luas do planeta. Titã também está em uma espiral lenta para dentro em direção a Netuno. Um dia, daqui a bilhões de anos, é provável que seja dilacerada pelas forças gravitacionais do planeta e se torne apenas um anel ao redor de Netuno. Esse anel continuará sendo puxado para dentro até eventualmente colidir com o planeta. Plutão é um planeta anão e um ano lá dura 248 anos terrestres. Mas mesmo que não seja realmente um planeta, Plutão ainda tem várias coisas interessantes a oferecer, como montanhas flutuantes. As geleiras de nitrogênio de Plutão carregam incontáveis colinas isoladas, cada uma com vários quilômetros de diâmetro. É provável que sejam fragmentos de gelo de água das terras altas circundantes do planeta anão. O gelo de nitrogênio é mais denso do que o de água. Assim, os cientistas acreditam que colinas de gelo de água flutuam em um mar de nitrogênio congelado, como os icebergs no Oceano Ártico da Terra.
Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis que, na verdade, não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas, se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia.
Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova Superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Você já pensou na Terra como uma criatura inteligente em si? Bom, não uma criatura, mas talvez uma entidade, como se ela tivesse uma mente e alguns instintos de sobrevivência próprios. Quando dito dessa forma, parece que você está prestes a assistir a um filme de fantasia, em que o planeta em que caminhamos e vivemos diariamente acorda de repente, percebe que afinal não gosta tanto de nós e simplesmente enlouquece. Espero que não. Mas não estamos falando realmente de tais cenários, mas da ideia de que a atividade coletiva da vida, como micróbios e plantas, pode mudar um planeta e dar a ele uma vida própria. É como se o planeta tivesse uma mente verde. A metáfora da Terra como um planeta vivo faz sentido. Criaturas de todo o mundo rastejam, nadam, andam e voam pelas camadas mais altas de nossa Terra, oceano e céu.
As plantas cobrem grande parte do nosso mundo. Além disso, há vírus e bactérias na água, no solo e até mesmo na atmosfera. Agora, imagine todos os seres vivos da Terra, como plantas, animais e micróbios, como uma equipe gigante trabalhando em conjunto. Eles têm trabalhos diferentes, mas todos fazem sua parte para tornar o planeta um lugar melhor para se viver. Por exemplo, as plantas produzem o oxigênio que respiramos e os animais ajudam a polinizar as flores. Juntos, eles formam a biosfera, que é como a equipe de vida da Terra. É aí que a ideia de inteligência planetária entra em cena. Assim como indivíduos e grupos podem ser inteligentes, um planeta inteiro também pode ser. Os pesquisadores acreditam que devemos medir a inteligência do planeta por sua capacidade de se manter em funcionamento para sempre. E assim como os seres humanos precisam trabalhar juntos para sobreviver, a inteligência coletiva de um planeta é medida pela capacidade de toda a vida nele existente de trabalhar em conjunto para atingir esse mesmo objetivo. É como se o planeta fosse um sistema complexo que sabe como cuidar de si mesmo, como as florestas. Elas podem compartilhar nutrientes por meio de suas redes subterrâneas secretas de fungos. Isso ajuda todas as árvores a se manterem saudáveis. Obviamente, podemos aprender muito com as florestas. Se fôssemos para o universo da fantasia em busca de planetas inteligentes e conscientes, com certeza escolheríamos Mogo, do Lanterna Verde. É uma entidade planetária específica que pode fazer coisas como mudar seu clima e alterar a gravidade, o crescimento das plantas ou algumas outras condições da superfície. Ou que tal a deslumbrante Pandora de Avatar? Você se lembra das cenas fascinantes da flora e da fauna de lá, com órgãos que podem lembrá-lo de tentáculos? Eles permitem que as criaturas se interconectem umas com as outras em um nível neural. É como se o planeta inteiro fosse um cérebro gigante com muitas árvores menores, criaturas e outras peças como se fossem as suas células. E estamos longe disso, mas ainda é bom imaginar. No momento, nossa civilização está no estágio que os cientistas chamam de tecnosfera imatura. Isso significa que ainda estamos muito concentrados no uso de tecnologias que nem sempre são boas para o nosso planeta. Não temos uma inteligência planetária ou uma compreensão coletiva do que precisa ser feito para melhorar o nosso planeta. Em vez disso, estamos todos fazendo nossas próprias coisas. Quer dizer que não estamos no pior estágio. Os pesquisadores criaram 4 estágios do passado e do futuro da Terra para explicar como a inteligência planetária poderia impactar o futuro da humanidade a longo prazo. O primeiro estágio é o que chamamos de biosfera imatura. Foi quando a vida começou na Terra bilhões de anos atrás. Apenas micróbios estavam presentes na Terra nua, sem nenhuma vegetação. Não havia nenhum impacto global, o que significa que esses micróbios ainda não podiam afetar a Terra, sua atmosfera ou outros sistemas de forma alguma. O segundo estágio é a biosfera madura, 2,5 bilhões a 540 milhões de anos atrás, quando continentes estáveis se formaram e a biosfera começou a ter uma forte influência sobre a Terra. O terceiro estágio, conhecido como tecnosfera imatura, é onde estamos agora, com sistemas interligados de comunicação, tecnologia, transporte, eletricidade e computadores que extraem recursos dos sistemas da Terra e afetam a biosfera. O quarto estágio, também conhecido como tecnosfera madura, é onde a Terra deve almejar estar no futuro. Isso significa que a tecnologia beneficiará todo o planeta. Usaremos formas sustentáveis de energia, como a energia solar. A inteligência planetária é o sinal de um planeta maduro, e os pesquisadores estão tentando descobrir como podemos avançar em direção a ela. Portanto, as coisas que fazemos em um nível individual importam. A atividade coletiva da vida, como micróbios ou plantas, pode mudar um planeta e torná-lo mais do que apenas uma rocha sem vida flutuando no espaço. Por meio da biosfera, nosso planeta natal meio que descobriu como abrigar a vida por si só há bilhões de anos. E ainda está funcionando. Agora precisamos descobrir como ter um tipo semelhante de sistema de automanutenção, mas desta vez com a tecnosfera. É difícil imaginar que os planetas possam se tornar autoconscientes como Pandora ou algum outro mundo consciente imaginário por aí. Há algumas razões para isso. Primeiro, megafauna. Os planetas se formam com base em como diferentes materiais, como rochas, gases e líquidos, se reúnem em torno de uma nova estrela. É como uma grande reunião de família, em que todos trazem ingredientes diferentes para fazer um prato delicioso.
E assim como esses ingredientes não se transformarão repentinamente em um ser vivo, os materiais que compõem um planeta não se transformarão simplesmente em criaturas autoconscientes. Na Terra, após bilhões de anos de reações químicas complexas, algumas moléculas começaram a se replicar e a carregar informações. Foi assim que a vida em nosso planeta começou. E a Terra é o único exemplo que temos. Aqui está o segundo motivo: fuga de cérebros. Imagine que você tem um grande jardim onde planta muitos cogumelos ou bactérias, esperando que eles se tornem realmente inteligentes e o ajudem a cuidar do jardim. Mas os cogumelos e as bactérias não têm cérebros como nós. Talvez eles nem precisem disso. Ter um cérebro grande também é muito caro para os animais. É preciso muita energia para mantê-lo funcionando. Portanto, os animais só se tornam tão inteligentes quanto precisam ser para sobreviver e prosperar em seu ambiente. Os cães e gatos são bastante inteligentes, porque precisam ser capazes de evitar o perigo e encontrar comida. Eles não precisam do tipo de inteligência humana para coisas como construir casas, criar arte ou inventar novas tecnologias. Portanto, seria difícil fazer com que todos os seres vivos e plantas tenham o mesmo nível de inteligência. A terceira razão pela qual seria difícil para um planeta se tornar autoconsciente é a principal regra do reino animal. A vida é a sobrevivência do mais apto. Toda criatura está competindo por recursos como água, comida e espaço. Mas não são apenas as diferentes espécies que competem entre si, mas os indivíduos da mesma espécie também lutam. Basta pensar em como os caranguejos lutam por território na praia, ou como as matilhas de lobos lutam por suas presas. Ou eu, quando vejo um lugar vazio em uma praia lotada. Esse tipo de competição não é uma boa base para a cooperação global. Há algumas exceções a essa regra, por exemplo, as formigas. Elas podem não ser as criaturas mais inteligentes do planeta, mas quando se reúnem em colônias, conseguem realizar coisas incríveis, como coletar alimentos muito maiores do que elas, construir ninhos, criar filhotes e até mesmo cultivar. Na verdade, elas agem como um super-organismo, chamado de mente de colmeia, em que cada formiga trabalha em conjunto para atingir um objetivo comum. Insetos, como abelhas e formigas, são muito altruístas e trabalham juntos para garantir a reprodução de sua rainha. Se uma grande colônia de formigas tomasse conta de todo o nosso planeta, ela poderia agir como uma única mente e trabalhar em prol dos interesses da colônia e do planeta até que os recursos se esgotassem. Mas, na realidade, é difícil imaginar que qualquer organismo, mesmo um super-organismo, possa atingir esse nível de autoconhecimento e consciência. Número 5. Como poderíamos manter contato? Quando se trata de comunicação, as formigas usam feromônios e os humanos usam os nervos. Esses dois métodos funcionam bem para organismos pequenos, mas quando se trata de uma entidade gigante do tamanho de um planeta, seria difícil tornar essa comunicação rápida e eficiente. Portanto, a comunicação dentro de uma entidade do tamanho de um planeta seria muito mais lenta do que a que temos em nossas casas, como nossos computadores ou smartphones. Bom, vamos continuar sonhando com Pandora.